Olá, meus amores do 6º ano. Estamos aqui para crise fim do Império Romano. Que problema. É mesmo, problema. Os romanos são um problemão. Quem está aqui? Pessoal, isso aqui é o imperador romano, do filme Gladiador, né? Que é quando ele decide que os gladiadores vão morrer, faz assim. Mas quem é esse moço? É o Coringa, é o Joaquin Phoenix, que fez o Coringa no último filme do Coringa, que eles chamam, né? Maravilhoso, ele é um grande ator. Está aqui para nos mostrar, ó. Que Roma vai cair. Gente, Roma vai cair agora. Isso aqui é uma maquete, né? Uma foto de uma maquete que era, como a gente viu na aula passada, a gente pode observar, a gente vai estudar isso com mais calma, né, na nossa aula, arquitetura. Então, já convido vocês a observar que elementos a gente está estudando sobre Roma. O que eu quero que vocês me falem. O que é isso aqui? Ó? Não é o Maracanã. O que é isso? O que é isso? Já vimos o que é isso. Tá? Isso aqui, fora. Vamos, tá? Isso aí você já disse. Isso é mais difícil. Mas, ó, que elementos vocês observem, tá? Vejam, pausa, anota na nossa aula, nosso encontro. Eu quero ver o que vocês perceberam de interessante nessa representação da cidade de Roma antiga, tá? Gente, lembra que a gente falou na última aula sobre a Pax Romana, a paz de Roma, que foi esse período de paz armada? Eles estavam se armando, mas não tinha novas conquistas. Gente, aí vocês vão perguntar, mas professora, a paz gera crise? Pior que gera. Por que gerou nesse momento? Porque a sociedade romana era feita do quê? Conquistas. Expansão territorial. Foi assim que ela virou o grande império, desde o período republicano. Se você não tem conquista, você não tem novas terras. Você tem menos saques. E quando você tem menos saques, você tem menos riquezas e você tem menos mão de obra. Lembra que a mão de obra ela era de conquista de povos? Se você não está conquistando mais povo, a mão de obra vai acabando. O que acontece? Para manter o império, o que eles fizeram? Começaram a cobrar altos impostos. É assim, gente. Sobra para quem? Para quem paga imposto. Né? Eles vão cobrar cada vez mais impostos, vai, né, aumentar a burocracia, e aí vai aumentar a corrupção. Isso tudo vai gerando descontentamento popular, isso tudo vai causando uma crise na sociedade. Além disso, o que acontece? O império era muito grande, gente. Imagina como é que você vai controlar as fronteiras do Império Romano. Como você vai conseguir pagar o exército? Como você vai manter as estradas, esses funcionários todos para controlar esse império todo, gente? É difícil, não é porque é império, está tudo resolvido na vida dos romanos, não, tá não. Aí o que acontece? Nas fronteiras do Império Romano, eles já estavam negociando com os povos germanos, que os romanos chamavam de bárbaros. Os bárbaros é o nome que os gregos davam aos povos que não falavam grego, né, que não eram os helenos. E aí eles falavam bá, você não entendia muito bem, aqueles bárbaros, aquelas pessoas violentas. Daí que vem essa ideia do bárbaro ser uma pessoa violenta. Tá? E só que aí eles já faziam, né, mantinham um comércio nas fronteiras onde estavam esses povos germanos, até para poder se fazer trocas comerciais e também trocas de alimentos. Tá? Gente, aí vira uma bola de neve. A Pax Romana vai gerar um problema econômico, então você tem um aumento da inflação enquanto os preços sobem e a moeda perde o valor, então as coisas ficam muito caras, o seu poder de compra é muito baixo, tá? Isso vai gerar, como eu disse, uma crise social muito grande, né? A sociedade vai empobrecer, as pessoas vão se revoltar, aumenta a revolta dos escravos, dos camponeses, né? Movimentos separatistas como o da Gália, por isso que eu coloquei os nossos amigos Asterix de novo, falei assim, vocês vão ver o que eu vou fazer com os romanos, tá? Só que o Asterix, né, os galeus do Asterix sempre fizeram isso. Os outros que vão começar a fazer agora. E o Senado perde de vez a importância. Que já tinha pouca importância no Império Romano,
Aí que não tem mais importância mesmo. Começa um período chamado dominado, que é o quê? Quando o exército vai comandar a política de acordo com seus interesses. Tá? Então, quem vai ser o imperador? O general, né? Os políticos. Aí, ó, Diocleciano, essa alma chamada Diocleciano. Vou dividir e perseguir mesmo, tá bom? É isso. Por quê? O Diocleciano foi imperador romano, conhecido por duas coisas. Ele vai criar um sistema que a gente chama de tetrarquia. A tetrarquia é o quê? Quando ele dividiu o poder entre 4 imperadores. Ele e outros 3. Tá? Para quê? Para tentar melhorar a administração do Império Romano. Além disso, ele que vai fazer o que a gente chama da grande perseguição aos católicos. Os católicos já eram perseguidos desde Nero, que foi aquele que queimou Roma. O imperador que mandou queimar Roma. Mas foi no período Diocleciano que foi a grande perseguição. Inclusive, né, o São Jorge, o São Sebastião, a história de vida deles, eles eram soldados do imperador romano. Eles não perseguem católicos, porque eles também eram católicos. E aí o Diocleciano não gosta, né? E um atira a seta no São Sebastião não morre. Aí depois ele faz o quê? Dá muita paulada e morre. E o São Jorge, ele botou num aparelho de tortura preso assim e puxou os membros de São Jorge. Então, esquece essa imagem. Por quê? Ele vai tentar também congelar a economia em 300, né? Isso não é o tempo de vida dele, né, gente? Isso é o tempo de governo. Não vai conseguir, também spoiler. Ó, a tetrarquia, só para vocês visualizarem, né? Então, você na parte verde, você tem o imperador, que é o Maximiano, o Constâncio no amarelo, né? O Diocleciano na parte aqui oriental e aqui, né, o Galério. E aí, passado, o outro imperador que a gente vai destacar, o Constantino. Constantino, olha a pose do Constantino, minha gente. Olha só, em casa, né, na poltrona do rei, do imperador, ó, falando assim, vou me aproveitar mesmo do império e da religião. Uma das tentativas do Constantino foi o seguinte, ele permitiu, em 313, no Edito de Milão, ele permitiu o culto, né, aos cristãos. Então, acabou a perseguição, que foi enorme no Diocleciano, no Constantino, ela vai parar. Então, era permitido a religião, né, ela não é a religião oficial, mas você pode ter a religião. Ele vai transferir a capital do Império Romano para Constantinopla. Sim, ele se homenageou. Sim, as pessoas faziam muito isso, né? Como a gente viu, Alexandria do Alexandre o Grande. Bom, e aí ele vai estabelecer que o catolicismo é uma religião única no Império Romano e, além disso, o latim. São tentativas, né, que aí os imperadores vão fazer de criar uma união, uma unidade. Não vai dar certo também. Vai expandir a religião, isso vai expandir o catolicismo, né? E aí vai chegar em Portugal, Espanha, na nossa colonização. E isso também vai expandir a língua, que é a origem do nosso português, mas para segurar a economia e política, não vai dar certo. E aí o Teodósio, nesse movimento, ele vai, em 380, transformar o cristianismo como a religião oficial, né? Com o Edito de Tessalônica, em 380, nesse movimento ainda de unidade e que as pessoas não se rebelassem contra o Império. E aí ele vai dividir em 395 o Império Romano em 2. O Império Romano do Ocidente, que a capital é Roma, e o Império Romano do Oriente, que a capital é Constantinopla. Gente, Constantinopla, então, é aqui, né, que essa cidade, que olha só, é um ponto estratégico para você chegar no Mar Negro, chegar aqui, ó, nesse meio aqui da Ásia e aqui pelo Mar Mediterrâneo, tá? Então, o Império Romano do Oriente vai ser conhecido como Império Bizantino, porque antes de Constantinopla era chamado de Bizâncio, tá? Por isso que é Império Bizantino. E aqui, o Império Romano do Ocidente, né? Não vou falar de todos os imperadores, destaquei alguns, como a gente viu, né? O Augusto, o Otávio Augusto, aqui Diocleciano, Teodósio, mas quem tiver interesse
é muito imperador, é muita treta, é muita perseguição. Tá? Vou falar de mais alguns na nossa aula ao vivo, mas só para vocês terem ideia, nesse período da crise, isso aqui a imagem são de todos os imperadores, mas só nesse período, Roma, de 235 a 285, aí já estamos depois de Cristo, 26 imperadores. Só um morreu de morte morrida, ou seja, só morreu. Todos os outros foram assassinados. Treta, né? Confusão. Ó, além disso, o Império vai se ruralizando, que é o quê? É um sistema de você voltar para, né, o campo. As cidades vão virar lugares perigosos, vão entrar em crise, e aí surge o sistema do colonato, que é a base do feudalismo. O que é o colonato? Os romanos vão herdando grandes partes de terra, proprietários de terra, e eles vão permitindo que os camponeses trabalhem nas terras desde que eles paguem com parte da sua produção. Isso vai ser a base do feudalismo da Idade Média. Tá? E aí, você tem novas tentativas, mas não deu muito certo. O Império Romano do Ocidente vai cair com a invasão dos germanos, fugindo do povo huno. Os hunos saíram lá da Ásia, lá do Oriente, e aí eles vão conquistando os povos germanos que faziam aquele comércio, lembra, na fronteira com os romanos? Aí eles vão pressionar. Tá? A gente vai estudar ainda quem eram esses bárbaros, mas eram povos germanos, e eles chamavam de bárbaros por conta da questão como os gregos chamavam, e era todo mundo que não era do Império Romano, que não passaram pelo processo de romanização. Por isso que eles iam com pessoas violentas. Os vândalos realmente eram bem violentos, tá? Por isso que a gente fala, aí a pessoa vandalizou alguma coisa, porque os vândalos vão saquear Roma por 2 semanas sem parar, depois eles vão estabelecer em Cartago, sim, aquela colônia, que teve a Guerra Púnica, que era dos fenícios, tudo isso. E aí, os visigodos, fiquem tranquilos, que a gente ainda vai estudar quem é esse povo todo. O que importa é o quê? Que em 476, o último imperador romano foi deposto. E aí foi quando cai, né, Rômulo Augusto, o último imperador. Gente, na historiografia clássica, 476 é o fim da antiguidade, então, né, isso é o fim da nossa história antiga, mas a gente trabalha hoje, os historiadores, com essa noção de antiguidade tardia, que é o quê? A transição do período da antiguidade para a Idade Média. Esse momento que são das invasões germanas na Europa, que é da queda do Império Romano, não foi assim, caiu o imperador, pronto, acabou Roma, né? Que, ó, como tem nessa imagem, Roma destruída. Não foi assim, dia seguinte, caiu Rômulo, Augusto, pronto, acabou. É um processo, tá? E aí a gente vai trabalhar agora Idade Média, que durou 10 séculos, do século V ao século V. E esse foi o nosso Romanos Maravilhosos e toda essa arquitetura. Beijos. Assim encerramos, olha, essa unidade 6. Tá? Nos vemos nas próximas aulas. Tchau, amo vocês.